Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando esta noite sobre, claro, dentro do contexto ciência e fé, a temática, o universo das ciências e o cosmo das religiões, duas leituras de uma só realidade, tendo aqui como pano de fundo o livro do professor Evaristo Eduardo de Miranda, está aí para você, O Íntimo e o Infinito. O Íntimo e o Infinito, aqui pela editora Voz. Como a gente aproveita o segundo bloco para indicar uma literatura, então está aqui o primeiro, porque o programa, como nós sempre dizemos, ele tem um caráter provocativo. Nós não vamos aqui esgotar nenhuma temática ou mesmo conteúdo de uma literatura, mas vamos colocar alguns pontos de reflexão e que depois você vai poder aprofundar sistematicamente, organizadamente, no livro, tá certo? Então, o primeiro está aqui, a primeira dica para você. O segundo, também do Evaristo, Quando o Amazonas Corria para o Pacífico. Uma história desconhecida do Amazonas. Está aí para você também pela editora Voz, rapidinho desse livro. Conteúdo. Esse livro conta a história natural da Amazônia. O rio Amazonas já correu para o Pacífico. Aquela enseada, aquela boquinha que tem lá no Equador, Guayaquil, era ali que ele desaguava. Então conta a história natural da Amazônia, como se for uma Amazônia, a história humana da Amazônia e, na terceira parte, a história política, porque a Amazônia não era do Brasil, nem por direito, né? E nem por antecedência de chegada, era dos espanhóis. Mas ela se tornou nossa graças ao trabalho de portugueses e de brasileiros. É um livro que termina em 1750, com a incorporação da Amazônia ao Brasil. Tá certo. Olha, tá aí uma literatura muito boa para você aprofundar, conhecer mais, não é? Sobretudo nesses dois temas aí do Amazonas e aqui no caso, não é, o íntimo e o infinito, o universo das ciências e o cosmos das religiões. Você participa do nosso programa mandando um e-mail para a gente em pauta@cançãonova.com, em pauta@cançãonova.com, para sugerir temas, não é, fazer a sua pergunta, o seu comentário, enfim, em pauta@cançãonova.com é o nosso endereço eletrônico. Também, claro, você pode participar, rever o nosso programa através do nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh. Ali você tem imediatamente disponível após a exibição na TV o programa Em Pauta daquela noite. E, sem dúvida, o site do Frei Antônio Moser, não é? antoniomoser.com. Ali, além da agenda, dos livros, das palestras, enfim, você tem também um link para o programa Em Pauta, os principais temas debatidos aqui nessa noite, e com certeza este vai estar lá, tá certo? Professor, o senhor queria dizer justamente um pouco mais sobre essa questão de mistério e problema, então, por favor, então, antes de entrarmos ainda no fim do mundo. Tem uma nota antes sobre o Einstein, né? Sim. O Einstein ele terminou a vida marginalizado pela comunidade científica porque ele acreditava no universo estático. Ele achava que o universo era o que estava aí, estava estático. Ele até inventou lá, na equação dele, vamos dizer assim, um termo a mais para corrigir, porque não batia direito as coisas. E o universo estava em expansão, né? E ele manteve essas posições e terminou muito isolado até da comunidade. A gente tem uma visão, às vezes, idealizada do Einstein, né? Na realidade, a visão nossa do universo não parou de evoluir, inclusive do Einstein para cá, né? Quando a gente fala do Big Bang, que esse universo teve então um princípio, né, e que ele está em expansão, a gente criou história, criou tempo, criou destino, né? E quem formulou essa teoria do Big Bang foi um padre, um jesuíta, Georges Lemaitre, em 1924. E essa teoria, que depois virou a teoria do Big Bang, foi feita por um padre. E o Papa Pio XII ficou entusiasmado, porque o Big Bang era o Big Bang, a grande explosão, 4 bilhões de anos depois do Sistema Solar. E isso encaixava perfeitamente com o texto do Gênesis 1, que sempre tivemos numa saia justa, porque Deus cria a luz, o dia, a noite, e o sol demora, o sol só vem mais tarde. Então, peraí, só para decorar, né? Não, e aí ficava claro, não, o Big Bang, haja luz, o Big Bang. E depois o sol cria lá. E ele gastou 2, 3 conversas com o Papa para dissuadir o Papa de fazer essa associação. Dizendo, uma coisa é a ciência, outra coisa é a religião. Essa minha teoria pode cair daqui 30 anos, daqui 20 anos. Isso vai ser requestionado. Nós não temos porquê. Ou seja, a ciência não precisa mais, nos dias de hoje, de nenhuma muleta religiosa
E isso é um comportamento típico hoje dos pesquisadores, não preciso de muleta religiosa. Mas também do lado da religião, nós não precisamos de nenhuma demonstração de Deus, sabe? De nenhuma prova científica nos céus que Deus existe. Nós já estamos muito além disso. Tem muita gente ainda que faz pontes entre Deus, a criação, porque a partícula, Deus, sobre o qual, o quanto... Não, nós estamos hoje com uma outra... Essas coisas evoluíram, né? Elas evoluíram. E agora, a ciência sobre o universo, ela é muito estocástica, quer dizer, ela trabalha sobre probabilidades, não é? Um cientista estudou ano passado 10 milhões de estrelas. Um cientista, 10 milhões com a computação. Estamos longe do cientista pondo o olho num telescópio, olhando uma estrela. Imagine, né? Então, eles estão diante de realidades, como o Mozart citou, a matéria escura. Nós estamos descobrindo que talvez 90% do universo não emite luz, mas tem gravidade, e a gente nem sabia que isso existia. E os cientistas começaram, então, a usar uns termos de uns anos para cá, assim, isso é indizível, isso é inimaginável, isso é invisível. Isso não assusta vocês? Eu falo, não, na religião nós estamos acostumados com esses termos há 4.000 anos, que nós falamos de inaudível, indivisível, né? Impronunciável. Né? É interessante como muita ciência, na linguagem pelo menos, hoje está num campo que as religiões sempre andaram sem problema. Talvez num outro momento a gente comente sobre o mistério, o problema, mais no final. Certo. Inclusive nesse tocante à utilização do linguajar propriamente religioso no mundo das ciências, agora há pouco, cientistas americanos descobriram nas pesquisas aquilo que eles chamariam de a partícula de Deus. Quer dizer, usando uma linguagem religiosa para o conceito científico. O senhor, obviamente, acompanhou esse abuso. Existe, né? É um abuso. Como nós também, se pegar o mesmo apóstolo Paulo, ele recorre à ciência da época, a visão de corpo humano, do Galeno, que era um grande médico, para dizer que Cristo é a cabeça, os membros. Ele recorre também à imagem da ciência na própria reflexão, né, teológica. Mas há uma diferença grande entre ciência e religião, no seguinte sentido, que nós dissemos de problema e mistério. Né? É importante distinguir a diferença entre problema e mistério. Por exemplo, nós podemos perguntar, será que nessa região do universo existe uma estrela? É um problema. Nós vamos fazer pesquisa e descobrimos, existe uma estrela. Será que ela tem um sistema planetário? É um novo problema. Vamos fazer pesquisa, vamos descobrir, tem planetas. Será que os planetas são gasosos ou maciços? Isso são problemas, eles vão sendo resolvidos, aparecem outros e nós vamos avançando. O mistério, ele não é resolvido. Quando você se pergunta sobre a nossa origem, sobre o nosso destino, você pode dar respostas a isso. E voltar a dar respostas. E quanto mais você vive, novas respostas. O mistério não se esgota. Claro. É o mistério do esposo e da esposa. Eu estou com minha esposa há quase 30 anos. Mas ainda não a conhece totalmente. Sempre conhecendo, sempre aprendendo. Os meus filhos, quer dizer, e ela poderá surpreendê-lo muito isso. E ela poderá surpreendê-lo positiva ou negativamente, pode. É fato. Nós temos que estar abertos ao mistério. A Igreja Católica tem toda a mistagogia. Nós acolhemos o mistério, não queremos penetrar nele, destruir, revelar, não. Ele senta do nosso lado, entendeu? Dorme conosco, come conosco, reparte refeição em Emaús. Nós habitamos e somos habitados pelo mistério. Bonito, tá certo. Olha, nós vamos para as ruas e já vem a questão, não é? Existe vida em outros planetas? Vamos ver o que as pessoas responderam. Não. Por quê? Porque eu acho que é só aqui mesmo. Acredito que é possível. Porque seria só a Terra que seria habitada. Não. Acredito não. Contra a minha religião. Não creio. Por enquanto não mostraram que existe. Acredito que existem energias no universo e que essa energia ela é viva e está sempre pulsando, está chegando aqui, está saindo, fluindo assim. Não sei, eu já me perguntei várias vezes, mas convenhamos, seria um desperdício, né? Com um universo tão grande, só essa terrinha aqui ser habitada, né? Tá certo, tá aí. Foi feita essa pergunta justamente porque recentemente foi emitido, não é, um parecer do Vaticano em relação a essa questão. Então aproveito para o senhor esclarecer para a gente. Estamos aqui a partir de duas vertentes. Temos aqui a questão, existe vida? Que tipo de vida? Qualquer vida. Ou a outra questão, embora as pessoas não tenham talvez pensado nisso ou já tenham pensado diretamente. Vida, estão pensando o quê? Em vida inteligente, ou seja, a exemplo do que acontece aqui no planeta. O que o Vaticano falou em relação a isso?
O Vaticano sempre teve uma academia de ciências muito forte. O melhor observatório do mundo de raios infravermelhos é do Vaticano, fica nos Estados Unidos, mantido pelos jesuítas. Existe um observatório astronômico, que é o mais antigo do Ocidente, que está lá em Castel Gandolfo, enfim, uma das maiores coleções de meteoritos. Quer dizer, a igreja sempre participou disso, até para organizar calendário, por uma série de razões. Mas o diretor do Observatório do Vaticano escreveu um artigo há pouco tempo no New York Times, cujo título era "O extraterrestre é nosso irmão". Eu diria sobre isso duas coisas. É eminente que a gente descubra sinais de vida em outros planetas. É eminente. A probabilidade é altíssima. Nós estamos descobrindo muito planeta com água, com tudo. Isso não quer dizer vida inteligente. Pode ser uma alga, pode ser... mas a probabilidade de existir vida em outros planetas é enorme. É muito provável que seja assim. E o Vaticano diz o seguinte, a igreja diz o seguinte: e quem pode limitar o poder de Deus? As pessoas criacionistas que pretendem que só existe vida aqui estão cometendo um pecado gravíssimo, que é de limitar o poder da criação, o poder de Deus. Nós temos uma pálida ideia do que é a criação, do que é o universo. Quem pode dizer que Deus, não é? E aí perguntavam também ao diretor do Vaticano, mas se houver vida inteligente, o senhor irá lá batizá-los? O senhor irá lá levar os sacramentos? Ele falou, se Deus não tiver feito uma história da revelação para eles, eu vou ter que anunciá-la. Porque nós não iremos lá, a igreja, e aí cabe uma analogia com o que a igreja fez na América Latina, no século XVI. Muitos vinham para cá e viam os índios como extraterrestres. Gente que podia dar dinheiro, gente que eles podiam tirar terras, tirar riquezas, usar como escravos, tudo isso eles se interessaram. A igreja veio procurando irmãos, os tratou como irmãos, veio trazer a palavra de Deus, acima de todos esses interesses. Então nós temos mesmo essa posição, é claro que aqui, dizendo assim de uma forma, não é? Vamos dizer, divertida, não é? Mas é provável que a gente levaria, se a revelação não foi dada a eles por um outro caminho, se um dia a gente chegar nisso, porque o nosso isolamento é gigantesco em distância dessas coisas, né? Mas não, ninguém pode limitar o poder de Deus, e muito menos nós, com a nossa pequena ciência, ter essa pretensão. Não é? Mas é interessante, Frei Moço, porque muita gente se pergunta, ou se questiona, não, mas se tem vida lá inteligente, mais inteligente que a gente, vão nos dominar, vão nos escravizar, essa história meio de extraterrestres, esses filmes hollywoodianos e assim por diante. E depois ainda pergunto, será que o Filho de Deus se encarnou só nessa terra? Valeu a salvação para lá também ou não valeu? Né? São perguntas que nós deixaremos para gerações futuras, embora essa da vida eu acho fundamental. Inclusive mesmo a gente hoje, de inteligência tão limitada, mesmo no campo das ciências, que se pergunta se o óvulo fecundado é vivo ou não. Claro que é vivo. Agora, se é inteligente, aí é outra coisa, se é um desdobramento ou não. Mas não há dúvida nenhuma de que é vivo, é uma vida. Muito bem. Agora, eu gostei muito de uma observação, mas nem todo mundo vai concordar que a igreja veio para cá para pegar os índios como irmãos. É verdade até certo ponto, né, professor? Claro. Porque também ali entra. A igreja veio com esse objetivo. Agora, houve setores da igreja que também tiveram escravos, inclusive nós franciscanos também tivemos. Tá? Imagina, né? Quer dizer, em outras palavras, isso é apenas para fazer vamos dizer assim, o comentário de que nós não estamos aqui querendo, vamos dizer assim, deificar a igreja. Não, a igreja é encarnada, ela procura, a religião é uma busca. Ninguém tem a resposta para esse tipo de problema do ponto de vista teológico. O que é a teologia? É uma ciência que busca. Filosofia também, ela não tem as respostas prontas. E gostei muito das observações de um outro programa seu, no qual dizia isso praticamente, que Jesus não responde, ele pergunta, ele interroga. Então a nossa missão é exatamente essa. E sobre o universo, nós nunca vamos ter uma resposta cabal. Mas aqui vem uma questão, Frei Moço, por isso justamente, quando a gente fala, sair do planeta, encontrar vida em outros lugares, quer seja vida propriamente dita ou vida inteligente, mas o sair, ele é muito importante, né? Sair não significa não somente sair do planeta, mas sair de si mesmo, sair dos seus conceitos, preconceitos, ideias que já não cabem mais, não é? Sem ser
é contrário à verdade que dá norte a todas as coisas. Eu acho exatamente isso. Esse momento que nós vivemos é um momento denso, grávido, de provocações, para nós percebermos as nossas limitações. E, por outro lado, vamos dizer, o projeto de Deus de que o ser humano seja sempre inquieto. Como diz Santo Agostinho, enquanto não repousar em Deus, estaremos sempre inquietos. Isso é um bom sinal. Quando a igreja se estabelece, se assenta, as religiões, então nós estamos num momento de decadência. Quando elas estão em movimento, se questionando, e esse momento é um momento de muito questionamento, então nós estamos realmente no bom caminho. Tá certo. O senhor ia comentar, sim, por favor? Eu ia comentar que logo em 1534, quem tem internet pode procurar uma bula do Papa que chama Sublimes Deus. Essa bula é considerada a primeira declaração universal dos direitos do homem e também a primeira vez que verdadeiramente o Papa falou urbi et orbi. Ele falou acima de governos na defesa dos índios, na defesa dos índios. E ele diz, eu estou sabendo o que está acontecendo, estou sabendo dos erros, estou sabendo do que estão sofrendo os meus missionários. Os índios têm razão, têm direito à liberdade, têm direito às propriedades, tudo que foi tomado deles é roubo, deve ser devolvido. Essa defesa, que é estudada nos cursos de direito, uma outra declaração em defesa dos índios, dos homens, assim nesse sentido humanístico, levamos 3 séculos. Durante 3 séculos só havia essa declaração da Igreja Católica, do Papa Paulo III, o Papa começou meio torto assim, e que terminou de uma maneira pelo Espírito Santo, né? Vale a leitura, viu, para quem procurar na internet, porque ele diz o seguinte, que desalmados são os que estão lá escravizando. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo e você não saia daí que já já estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco.